Buongiorno a tutti. Eu queria primeiro falar que trata de uma experiência, essa de dar aula via vídeo, é a primeira na minha vida, então eu já me desculpo pelo amadorismo, mas eu tenho sentido muita falta de vocês, tenho sentido falta da rotina nossa, né, em sala de aula, e dar prosseguimento às questões que a gente vem elaborando desde o primeiro encontro. Então, é muito tomada, né, por esse compromisso com o NIME, com a Cátedra Lobo Antunes, e principalmente com vocês, que eu vou vencer um pouco o constrangimento e a timidez e tratar do tema, né, que no nosso programa, na quarta aula, seria a dimensão autobiográfica dos romances e a perspectiva de uma voz masculina na obra do Antônio Lobo Antunes. Então, para começar, eu vou dividir esse bloco de fala em 4 momentos. O primeiro nós vamos tentar imaginar como que o Antônio Lobo Antunes, como a obra dele, ela se configurou, né, na literatura portuguesa, né, lá da década de 70, final de 70, né, no início, quando ele publicou os 3 primeiros romances, e que já trazia algo que a gente consegue facilmente, né, detectar como uma espécie de coincidência entre a figura do autor e a voz do narrador. Então, quase todas a gente percebe o quê? Que nós temos um homem, né, que em quase todos os romances, crônicas, entrevistas se coloca como heterossexual, e ele é ex-combatente militar, então a questão dele ter esse vínculo, né, com a guerra colonial está presente em quase todo momento da obra dele, e é um homem que tem problemas, né, afetivos e conjugais. Então, esses elementos que eu estou falando de forma muito genérica, só para a gente começar aqui a pensar, né, um bocado no que vem a ser a autobiografia no Lobo Antunes, tem a ver com uma configuração, né, deítica, que é muito importante na obra dele, que a gente já falou disso em sala de aula, que são a noção de tempo e espaço na obra dele. Então, de onde ele está falando, que lugar é esse? Né? Quase todos os romances se passam em Portugal, com remissão à África. Então, quer dizer, mas os espaços, os bairros, né? Os bairros que a gente também sabe via entrevistas e via principalmente o livro de crônicas, são os bairros e as casas, né? Os endereços que ele morou. Então, os hospitais psiquiátricos que aparecem nos romances é justamente o local de trabalho do autor, dele e, curiosamente, num duplo especular do pai dele. Então, não é gratuito a gente lembrar que o Memória de Elefante, o primeiro romance, aparece o porteiro que já fala, né? Uai, o senhor não é o filho do doutor? Quer dizer, o senhor doutor, então ele, como doutor que ele é, não é filho do senhor doutor? E já nos oferecendo, né, então, essa ponte, né, entre essa relação entre pai e filho, ambos médicos, né, e ambos trabalhando no mesmo lugar, que é um hospital cuja referência facilmente a gente encontra. Então, como que se daria? A gente poderia falar em autobiografia em Lobo Antunes, né? Então, essa questão é uma questão, de certa forma, incômoda, e muito, muito, muito complexa. Por isso, eu vou pedir a paciência, né? E queria falar um pouquinho para vocês de como que se coloca a questão do uso da primeira pessoa e aquilo que num texto, né, muito citado e muito importante, que é o texto do Philippe Legenne, que chama o Pacto Autobiográfico. Ele fala que esse pacto a gente percebe que é uma narrativa autobiográfica quando se trata de
de uma tomada sempre em retrospectiva, então é prosa, uma retrospectiva, e a primeira pessoa, ela, que é sempre um texto em primeira pessoa, o nome próprio desse narrador, né, desse protagonista, ele vai coincidir com o nome do autor, então o nome que está ali na capa do livro. Se a gente for pensar, né, esse pacto, né, o próprio autor, ele já fez inúmeras revisões, que eu posso também, na medida que vocês estiverem em dúvida, a gente pode conversar sobre isso, porque é um assunto que eu trabalho há muitos anos e tem particular atração, assim, pela questão da primeira pessoa, tanto como relato na poesia, como, né, as escritas do eu venho trabalhando isso desde do Radwan Nassar. A questão é que o próprio Philippe Legene, ele já voltou atrás, né, e já tentou, né, tentar definir o que vem a ser identidade, quando ele fala que existe, então, essa coincidência. E nós temos várias camadas, que eu vou falar mais na frente, né, leituras bem mais interessantes do que essa, a meu ver, né. Então, o Philippe Legene é chamado de pragmático, e existem outros, né, que são chamados de textualistas, que acreditam que toda literatura é autobiográfica, né? Então eu estou me referindo aqui tanto a Derrida, né, que tem um livro maravilhoso, que é essa estranha instituição que se chama literatura, em que ele vai falar que para ele tudo é literatura, né? Tudo é autobiografia. O que interessa a ele é quando tem essa expressão do eu, que sempre para ele a literatura foi esse lugar capaz de dizer tudo. E um outro autor, né, que foi, né, fez entrou no campo, né, das discussões sobre autobiografia de uma forma muito pesada, em que vai falar que é uma espécie de tropo, né, que é uma espécie de uma figura de linguagem, né, a autobiografia. Mas eu volto, né, então falei que eu ia dividir, eu volto às nossas reflexões para como que a gente pode chamar de autobiografia? Existe uma tradição autobiográfica em Portugal. E eu gostaria de me assentar num estudo que eu acho muito sério, ele é de 1982, da pesquisadora Clara Rocha, cujo é uma tese de doutorado, e foi lançado como livro, chama As Máscaras de Narciso. Nesse livro, ela conta no início que ela foi, né, aconselhada a nem pesquisar, porque Portugal não existia como principalmente a França, que a gente sabe que os diários, né, os diários íntimos, vão pensar todos esses relatos, né, as biografias, é de lá que vem o Rousseau, né, então que comparativamente a outros países, Portugal não existia literatura autobiográfica. E ela vai, então, mesmo contra esses alertas, ela vai empreender uma pesquisa de doutorado que ela vai encontrar inúmeros exemplos, né? E vai falar até do que Milan Kundera chama de grafomania, que é essa necessidade de escrever, né, muito sobre o eu e sobre o íntimo. E aí, o que ela vai apontar, ela se assenta muito no estudo da Beatriz Didier, que vai falar que a autobiografia ela tem um traço muito parecido com o capitalismo, porque conta-se, né, nesse relato diário, nesse relato sobre sempre uma espécie de revisão, né? Então tem alguma coisa, os dias que se somam, é aquilo que também o Blanchot chama, né, como um acerto de contas com o calendário. Então ela vê uma relação aí com o capitalismo, nessa contagem dos dias, e a gente percebe isso no Lobo Antunes, principalmente, né, nas cartas, e os Cus de Judas, ele fala muito, né, mais um dia, mais, né, essa noção do passar e do acúmulo, né, que é muito importante na literatura autobiográfica. Outro lado, que é uma ligação, né, a gente pode falar orgânica, com a religião, que então a gente tem que lembrar aí das Confissões, né, do Santo Agostinho, que é esse momento, né, que o eu vai tentar, né,
se desvelar. Então, ela coloca isso, né, como tem a ver também com a religião. E, claro, óbvio, né, com esse interesse, né, imenso com o individualismo que a gente vê, né, ocorrendo a partir da Idade Moderna. Então, eu queria citar uma frase que a Clara Rocha coloca sobre como o quadro da autobiografia em Portugal, para a gente chegar com mais rigor à obra do Lobo Antunes posteriormente. Ela diz: o mito de Narciso é naturalmente a representação mais evocada a propósito da escrita autobiográfica. Narciso, que se contempla nas águas e se apaixona pela sua imagem, é também um duplo ser, simultaneamente o eu que olha e o outro que é olhado, o sujeito e o objeto do desejo. Narciso é, ao mesmo tempo, realidade e ilusão. Tem um corpo verdadeiro e enamora-se do corpo refletido. Jorge de Sena fala no poema de Narciso, e cito Jorge de Sena, que em limo se fundiu com sua imagem vácua. Fim de citação. O que eu acho importante aqui desse fragmento? Primeiro, que na autobiografia é curioso porque o sujeito e o objeto, eles se misturam. Então, eu falo disso pensando em Lobo Antunes, né, em que a gente percebe que o sujeito, esse homem, né, que tem, né, a gente já viu nas aulas anteriores, um sentimento de perda e um trauma, né, e a literatura, então, ela vem muito nesse papel para dar conta do que o real, ele não consegue, né, ter essa espessura. Então, e mesmo que tenha fuga, né, ele não consiga e vai tentando relaborar e transformando o real, né? O fato é que os livros do Lobo Antunes, eles são, né, vamos pensar em termos até, né, mercadológicos, eles são vendidos como ficção. Eles não são vendidos, não está lá na prateleira junto com outros livros que a gente reconhece, que eles já saem com essa marca, né, institucional de autobiografias, com essa rubrica de autobiografia. Mas a hipótese, nós estamos costurando, é que o Lobo Antunes, ele joga, né, ele percebe, né, as possibilidades que a escrita que confunde a ficção com a realidade é possível oferecer. Então é como se esse autor que nós estamos estudando, ele explorasse justamente, né, esses momentos em que há um embaralho. E por isso é muito importante, né, a gente lembrar que o Lobo Antunes, ele sempre vai interpelar o leitor. Ele vai conversar conosco. E nessa interpelação, a gente, ilusoriamente, imaginariamente, nós vamos, né, acreditar que se trata de uma pessoa, né, física, de uma entidade autoral. Então, isso é muito, muito importante. O que a Clara Rocha também, ela vai dizer é que há uma heterogeneidade imensa, então ela vai se preocupar só com o modernismo e ela vai encontrar vários e vários exemplos. Eu queria só escolher, dentre os vários, mais de 10 exemplos que ela dá, 3 autores. O primeiro é o Virgílio Ferreira, que é um autor que eu já trabalhei muitos anos, em que ele vai escrever 9 diários, mesmo detestando o gênero. Ele acreditava que era o lixo, era quando ele era incapaz, quando ele não conseguia escrever, ele fazia os diários, ele chama, né, até de merda, né, o produto, né, é como se fosse algo absolutamente desprezível, lixo. Vários momentos ele chama o diário dele de lixo, de refúgio, de resto, de merdícula, né, para vocês terem ideia de como que ele escrevia, né, enquanto a obra não o visitava, né, quando ele não acreditava que era capaz ainda de fazer o que ele acreditava que valeria a pena, que era um romance. Mas por que eu cito Conta Corrente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque quando foi lançado em Portugal, curiosamente, Conta Corrente ganhou
o prêmio de melhor romance em Portugal. Então, isso tudo para deixar claro que foi uma confusão, mas ele recebeu o prêmio de melhor romance. Então, esse momento em que o Lobo Antunes ele começa a escrever, já está tendo um embaralhamento de gêneros. E isso é importante. A crítica, né, deu para Conta Corrente 1 o prêmio de melhor romance. Um outro autor que é muito, né, que me é muito caro, que é o Herberto Helder, para mim, talvez o maior poeta da língua portuguesa, né, junto com o Carlos Drummond de Andrade. Isso é uma preferência pessoal, né, eu estou aqui já relaxando e contando para vocês. O Herberto Helder ele lançou 2 autobiografias que ele chamava de autobiografias ficcionais, em 1968 e 1969. Essas 2 autobiografias, uma foi recolhida por Salazar e a outra ele retirou. Então, uma chamava Apresentação do Rosto e a outra Retratos em Movimento. E lá tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a biografia é uma hipótese que não se esgota. Então, Herberto Helder, ele retira essas autobiografias do mercado, mas depois ele vai arrancar, como ele fez na obra toda. Ele pegava um pedaço e editava, se recusava posteriormente a assinar e ignorava, outros ele reescrevia, mas ele vai pegar em Fotomaton e Vox, que é um livro que é possível a gente encontrar facilmente, as autobiografias não, ele vai trazer uma quantidade imensa de fragmentos dessas autobiografias. Então eu acho esse exemplo muito interessante. O terceiro exemplo é o Jorge Sena, num romance inacabado, primeira pessoa, e o narrador se chama Jorge em Sinais em Sinais de Fogo. Então, o Jorge é o nome, há essa coincidência entre Jorge e Sena, e a gente nunca vai saber, é ele, não é? Porque o que importa é o que eu estou querendo trazer com esses 3 exemplos, Jorge Sena, Herberto Helder e Virgílio Ferreira, como já existia em Portugal, antes do Lobo Antunes, uma tradição que se alojava justamente na ambiguidade. Explorava-se justamente esse vácuo, né? E as possibilidades que vamos pensar assim, o uso da primeira pessoa, do eu, é capaz de oferecer. Agora, uma questão, né, importantíssima, né, para a gente imaginar esse jogo, então, de autorreferências, né, de referências factuais ou não, é que nós estamos hoje, né, então eu já passo aí para um outro ponto, que nós estamos vivendo hoje um momento, né, em que vários livros que nós lemos, eles são denominados ou pela editora, ou até muitas vezes pelos críticos, como algo ligado a, principalmente, vamos pensar assim, as últimas 2 décadas do século XX e essas primeiras do século XXI. Então, posteriormente aos primeiros romances de Lobo Antunes, que são chamados de metaficções, autoficções, em que é muito importante, né, a gente, porque vocês vão entender por que eu vou trabalhar isso agora com vocês. Porque essas modalidades, né, que são chamadas de autoficções e metaficções, tem um autor que é muito interessante, que é o Colonna, ele diz o seguinte, cito Colonna, até então, né, então até o século XX, século XIX, se escreviam ficções, confissões, ensaios, memórias, né, e escrevia-se sobre si como se fosse uma história da minha vida. Escrevia sobre si, contava-se quando se acreditava interessante o suficiente para fazê-lo. Quais que fossem as formas e os objetivos, o autor assumia a função de testemunha ou de arquivo, às vezes até de relíquia. E pouco a pouco, a partir de Rousseau, que se torna patente a história de uma personalidade, de uma singularidade. O que eu gosto aqui? Eu gosto muito,
né, disso que ele traz, como a escrita do eu ser um acervo, a escrita do eu ser testemunha e até mesmo relíquia. Então, acervo, testemunha e relíquia. Isso é muito importante para as nossas reflexões. Eu já falei disso, né, de como o Lobo Antunes releu o acervo da história portuguesa e como ele faz isso a contrapelo. Foi nosso primeiro dia, o segundo dia de aula. Mas aqui, a questão que a gente percebe, né, da autoficção, e aí eu posso citar um livro super, que é de 2019, né, que é o José Luiz Peixoto, que se chama Autobiografia. E ele vai fazer um jogo com Saramago, o tempo inteiro é ele e Saramago, e a gente não sabe direito quem que é ele, quem que é Saramago, se ele é o Saramago jovem, antes de ser o famoso, o ganhador do prêmio que o canonizou. Então, esse tipo de autoficção em que a gente percebe que está, né, em voga, principalmente nos Estados Unidos, nas últimas décadas do século XX, né, uma quantidade imensa de autores que exploram esse tipo de jogos de enganos, né? Vamos pensar assim, uns missanabimos, uns labirintos. Eu acho que é radicalmente diferente do que o Lobo Antunes nos provoca no gesto da leitura. Então, eu queria dar mais 2 exemplos de uma literatura muito importante que está acontecendo em Portugal e que eu acredito que vocês já tenham lido, que uma é de 2013, que é a Dulce Maria Cardoso, né, e o outro, né, é o famoso, né, os cadernos, que é da Isabela Figueiredo, né, os cadernos de memórias coloniais, que também estão, né, então é claro que no da Dulce, quem fala é o Rui, que não é uma personagem feminina, mas no caso da Isabela, é a primeiríssima pessoa e é em forma de caderno, que é como se fosse um diário mais bagunçado, né? Algo mais simples ainda. E o que a gente percebe nessas obras de 2012, 2015, eu não sei se 2012 ou 2013 é da Dulce, agora eu fiquei em dúvida, mas entre 2012 e 2015, as duas já tratam, né, da questão dos retornados, né? São 2 exemplos importantíssimos na literatura que vão falar daquilo que uma crítica argentina, que eu convido todos vocês a conhecerem, que é uma referência para mim, que se chama Beatriz Sarlo, em que ela vai falar que são escritas do eu que já tem uma diferença radical, então, com esses que ficam nesses joguinhos, né? Como o exemplo que eu dei agora do José Luiz, do Peixoto, que não tem nada a ver com isso, que são escritas que têm a ver, cito a Beatriz Sarlo. Ela acha que houve, então, nas últimas décadas do século XX, uma guinada subjetiva. E ela explica o que vem a ser a guinada subjetiva. Os combates pela história, então, pela história, isso que nós estamos falando, por exemplo, da guerra colonial, da África, dos massacres, da experiência desse eu em relação às perdas, da dor, né? Quando a gente fala do PID, quando nós falamos, né, do movimento pela libertação de Angola, e são dados muito históricos, né? Então, prestem atenção, vou começar do início aqui. Os combates pela história também são chamados agora de combates pela identidade. Nessa permutação do vocabulário se refletem a primazia do subjetivo e o papel a ele atribuído na esfera pública. Mais uma vez, sujeito e experiência reaparecem e, por conseguinte, devem ser examinados seus atributos e suas pretensões. No registro da experiência, se reconhece uma verdade originada no sujeito? Interrogação. E uma fidelidade ocorrida, sustentada por um novo realismo? Interrogação. A esse respeito, muitas perguntas. Eu acho essa citação maravilhosa,
porque ela já nos coloca muito dentro da obra do Lobo Antunes. Porque nós vemos e percebemos, né, uma espécie, quase como se fosse um novo realismo. Nós trabalhamos isso, né, no último encontro, em que eu mostrei como a chegada do lobo, de certa forma, deu adeus, né, à narrativa lá queirosiana, né, a geração de 70. Então, eu percebo na escrita do Lobo Antunes um novo realismo, que tem a ver com o quê? Tem a ver, a gente percebe todos esses dados factuais, referenciais e tudo, mas vem com a dicção, né? Quantas vezes colerizada, quantas vezes com ironia, quantas vezes, ao mesmo tempo, uma revolta imensa. Então, é uma escrita revoltada, mas, e muitas vezes, absolutamente, nós vamos ver isso na próxima aula, guiada pela melancolia, né? Minada pela melancolia. Então, o que eu queria trazer para vocês é que existe um espaço muito generoso dentro da escrita do eu, da escrita autobiográfica, mas que, a meu ver, o Antônio Lobo Antunes, ele vai operar via memória, né? Esse jogo do eu, da identidade, e isso de ser uma escrita também com uma dicção realista. A gente já falou em sala e discutimos como é uma espécie de... A gente pode falar de um Proust, né? É como se ele fizesse uma recherche. Mas que tipo de recherche? Que tipo de memória que o Lobo Antunes coloca, né, em questão ao trazer, né, esses elementos que são repetidamente trazidos à obra dele? A gente pode falar, né, então, das paisagens, que também ele repete. A gente pode falar, então, das casas, como que ele tem as casas que ele morou, as casas que ele viveu, os apartamentos que ele mora e não tem identificação, porque eles estão vazios, são destituídos, né, de história pessoal, de história de vida. A gente reconhece por quê, né, e a gente pode se perguntar, por que tanto relógio na obra do Lobo Antunes? Por que tanto espelho na obra do Lobo Antunes? A esse propósito, né, eu queria ler, né, um pedacinho de um fragmento, né, que farei quando tudo arde, em que o Lobo Antunes diz: basta que me sinta sozinha, à tua beira, rodeado pelos pedaços numerados do puzzle de uma existência que dispersaram na mesa e, apesar de fáceis, me recuso a juntar, para compreender que, de novo, é necessário erguer-me, atravessar o que sabes que sou, também, e cuja existência ignoras. Aquilo que te escondo, não confesso, não falo. Os meus pais, a empregada do refeitório, Chelas, o casal de velhos que julgou criar-me no andar dos anjos, cuja igreja se me afigurava construída de pardais, dado que a cada badalada emagrecia num reboliço de asa. Eu que te disse chamar-me Antônio, e me chamo Paulo. Não me encontro nesse prédio de comandantes, engenheiros e senhoras de madeixas louras e automóveis alemães, mas numa marquise de Avenida Almirante Reis. Imagina, em que a dona Helena passava o ferro no inverno e no verão trazia a cadeira de verga, se descalçava e apoiava o calcanhar num saco ou num banco, a aliviar a artrose com o marido, fazer-lhe companhia de fósforo na boca. Então, a questão autobiográfica, né, aparece aqui, né, o jogo do nome próprio, que é o nome próprio é algo absurdamente importante na obra do Lobo Antunes, né? A gente já teve a oportunidade de ver, né, o abecedário da guerra, como que a Margarida chama os Cus de Judas, né? Mas como que essa dimensão, eu me chamo Antônio, não me chamo Paulo, né? E outras, né? Como a gente vê, por exemplo, a recorrência à filha, né? No Conhecimento do Inferno, que a gente sabe que se trata da Joana, né?
e da filha que ele traz, como a outra também, as duas filhas, né? E a primeira mulher, então várias referências. Eu lembrei muito de vocês, porque vocês me contaram que tiveram com o lobo e tudo. E tem uma crônica, né? Então essa aí vai especialmente para vocês. É uma crônica do livro que eu acho fenomenal, que é o livro de crônicas dele, e que nos ajudam muito a esse reenvio, né? A essas dimensões autobiográficas que o Lobo Antunes utiliza. Então ele, na crônica que chama justamente O Surdo, ele diz: o pai da minha mãe não era um homem, era um centauro, metade avô e metade aparelho para ouvir. A surdez passou do meu avô para minha mãe e da minha mãe para mim, passando por esses feijões de plástico de meter nas orelhas. E logo depois ele continua, uma forma de se dar a entender que se percebe perfeitamente o que nos dizem quando se escuta patavina. E aí ele coloca, então, resisto ao feijão. Então, o feijão é o aparelho auditivo. Desde que sou surdo, sorrio que me farto e concordo à torta direita com a benevolência inalterável e tocante. Julgo-me feliz, sou moco. Então, aqui ele está falando da cegueira, né? Tal como Borges, que eu já também lembrei várias vezes na aula. O Borges era a questão da visão, o Lobo Antunes é essa deficiência da audição, e ele contando que ele finge, né? Ri de tudo, finge que escuta, mas não escuta nada, patavina. Então, vocês sabem que o Lobo Antunes hoje, né, o escritor, ele tem esse problema de surdez. Então, isso que eu estou trazendo, e lembro também que como anexo tem vários textos que eu queria que vocês lessem e estudassem, né, e tentassem, né, perceber isso que a gente pode chamar de traços autobiográficos ou, né, uma escrita autobiográfica e não de uma autobiografia, né? Então, depois de todos esses exemplos, a gente percebe que essa máquina da memória que o Lobo Antunes coloca para funcionar, né, e para essa engrenagem, ele vai o tempo inteiro misturar, né? Vem a experiência do vivido e essa experiência do vivido é remodelada, ela é transformada, ela é editada. Então, eu cito um poeta que eu gosto muito, brasileiro, que é o Ali Salomão, que ele fala que toda memória é uma ilha de edição. A gente já vai caminhando aqui para o final, a gente pode falar que tudo que a gente percebe, né, que está aí na obra do Lobo Antunes, o patriarcalismo, o colonialismo, né, essa revisão do que é o eu, o que é uma identidade, o que o real, né, é capaz de marcar em termos de experiência. E essa tarefa que ele traz para si de ser o testemunho, né, e se colocar, né, é como tem uma frase muito bonita que a Dulce coloca em O Retorno, que ela diz: que vida pode imaginar-se a partir dessa escrita? Então, eu gostaria, né, de terminar esse vídeo. Eu espero que tenha sido clara e que tenha trazido aqui alguns elementos para as reflexões, né, e que eu acho, então, que há uma dimensão autobiográfica na obra inteira do Lobo Antunes e que ela é muito importante e ela entra na obra do Lobo Antunes como partilha, né? A gente pode lembrar o Rancière, a partilha do sensível, né? É algo que o Lobo Antunes ele quer partilhar conosco, ele quer dar a comunicar, ele quer que a gente saiba, né? Que a gente conheça essa vida que se escreve. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu não sei se ficou bom esse vídeo, mas foi feito, né, para vocês e eu espero que a gente, num outro tempo, escape dessa contingência histórica que é essa desse vírus, né, que nos colocou aí, como diz Agamben, num estado de exceção. Abraço a todos. Arrivederci.